Só abrir meu Bom, microfone aqui, pessoal, só para fazer aí, um teste. Thomas, Estão me ouvindo? beleza. Beleza. O Melfi, quem que era era o Thomas e O Antônio, o Tony, tá aqui de Tony, Toquinha, da Cook, ó. Tony? Ah, maravilha. tudo bem? Bom, galera, galera, vamos lá. A gente vai começar aqui a reunião. E, Melfi, tá tudo pronto aí, brother? Tudo certo, já estamos transmitindo ao vivo aí pelo YouTube também. Vamos mandar bala. Maravilha. Galera, hoje a gente vai falar sobre modalidades militares, né? Quem vai participar é o Major Thomas e o Tony. Né? Eu vou pedir para eles se apresentarem, né? Falar um pouquinho da história deles dentro do esporte, e aí eles seguem o cronograma deles. Bom, vamos lá. Thomas, se apresenta para a galera, querido. Bom, vamos lá. Eu comecei no esporte em 2010, tá legal? O meu instrutor depois virou meu companheiro de equipe, que foi o Gabriel. Hoje, Tenente Coronel Gabriel, tá lá em Guaratinga, tá na Escola de Especialistas. Eu comecei querendo participar logo das modalidades militares, e aí eu fiquei um tempo trabalhando lá na escola do Gabriel e do Antônio, Paraquedismo, Rio de Janeiro, que fica lá em Resende. Fiquei um tempo trabalhando de câmera lá para poder pegar experiência, e aí fiz algumas viagens para Lodai para treinar precisão. Cada vez que eu ia para o campeonato lá da Cheryl, que é mundialmente conhecida na modalidade, eu fazia uma média aí de quase 100 saltos. Em 2013 eu fiz o curso de tandem. Em 2017, 2015 eu fiz o curso de instrutor AFF. Né? Trabalho lá na Sky Radical lá com o Paulo Assis, às vezes vou lá no Rodrão. Trabalhei muito lá na Paraquedismo Rio de Janeiro com o Antônio. Da parte das modalidades esportivas, a gente foi campeão brasileiro militar em 2018, né? Foi o último título que a gente ganhou. Ano passado o Exército ganhou da gente. A gente foi campeão brasileiro militar de four-way, de precisão de aterragem. Em 2018 também eu fui campeão da Copa Latina de precisão de aterragem individual e em grupo. Em 2017 a gente foi campeão da Copa, campeão latino de four-way. Né? São as modalidades que a gente mais estava fazendo. Maravilha. E eu continuo atuando aí. Eu tive que pedir para sair da equipe principal por conta da parte da carreira militar. Aí eu pedi ano passado, depois que a gente perdeu o exército, eu pedi para sair da equipe principal para dar a chance do pessoal que está entrando treinar mais lá com avião militar e para eu poder me dedicar um pouco mais à minha família também, que tava sugando muito. Trabalho paraquedismo 100%, precisa ter um Pois é. tempinho nosso, né? Tony, querido, agora fala um pouquinho da sua história no paraquedismo. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da minha história. Eu estou no paraquedismo desde 1996. Entrei para a equipe da Força Aérea Brasileira dos Falcões em 2000, né? Eu já vim ali me aproximando em 99, mas entrei em definitivo no ano de 2000. E comecei a aprender sobre as modalidades, né? Precisão, estilo e FQL. A partir de 2003, a gente deu início a um trabalho intenso na área de precisão e formação em queda livre. E foi se passando os anos e a gente foi se aproximando aí do time principal, né? Então, a partir de 2009, a gente passou a ser o time principal e estou na equipe até hoje aí nos Falcões. Eu tenho mais de 7 mil saltos. Desses mais de 7 mil, aproximadamente mais de 2 mil saltos só de precisão. Sou instrutor AFF, sou piloto tandem, sou treinador BBF, tetracampeão de precisão no militar e pentacampeão no civil, ou vice-versa, não me lembro agora. Já fui campeão brasileiro individual das Forças Armadas de precisão. Já trabalhei tive
privilégio de trabalhar na queda livre entre o ano de 2010 a 2012 com o Rodrão, e me ensinou bastante coisas, e logo em seguida eu abri a escola Paraquedismo Rio de Janeiro. Sou um dos sócios da Paraquedismo Rio de Janeiro, inclusive todos são muito bem-vindos para conhecer a nossa escola, tá? Será um prazer em recebê-los. Tenho certeza que no Rio de Janeiro vocês têm aí um local para estar quando estiverem por lá, tá? E é isso, e a ideia hoje é a Vivi, né, na pessoa da Vivi representando aí a Abra, convidou para a gente falar um pouquinho da modalidade de precisão, e vamos lá, a gente está aqui para passar um pouquinho e ver se consegue fomentar a galera a participar dessa modalidade tão apaixonante. É uma modalidade difícil, né? Que voa com aqueles paraquedas grandões lá não é fácil, né? No início é difícil, mas depois fica prazeroso. É. Bom, então quem que pode começar? Tony ou Thomas? Manda bala, Thomas. Você tinha feito aqueles 7 assuntos lá? Dividido em Sim, 7 assuntos. sim. Como é que você dividiu? Então, a Vamos sugestão começar foi falando do equipamento? a apresentação já foi isso, característica do velame, né? É isso aí, né? Era isso, não era Maravilha. que a gente tinha combinado? Tá. Vamos Isso, a lá. primeira característica do O velame. que que acontece? A característica principal da modalidade de precisão, ela diz é você chegar controlado no alvo. E para quem não sabe, a gente pisa numa bolacha de 16 centímetros de raio e no meio tem uma mosca de 1 centímetro, tá legal? Ganha quem na maior quantidade em todas as rodadas validadas do campeonato conseguiu o menor somatório dessas distâncias. Então, você pisa na mosca, você faz 0, 0, 0, somou lá depois das 8 rodadas, salto de semifinal e final, somou tudo 0, 0, possivelmente você vai ser o campeão. Pisou fora da bolacha, provavelmente você não vai nem chegar no pódio. Então, você precisa de um velame grande que chegue controlado e devagar para você pisar, né? Quanto mais devagar você chegar e controlado para poder pisar lá no prato, que a gente chama o alvo, a gente chama o alvo de prato, você chega em vantagem. Então, quanto mais você controla aquela descida da final ali, você vem numa rampa controlada, você consegue pisar lá no alvo controlado e fazer a sua mosca, né? Pisar lá com o calcanhar na mosquinha de 1 centímetro. O alvo é de pressão, né? É um alvo eletrônico de pressão. Para isso, o que você precisa? Para isso, você precisa de um container, que normalmente o ponto de ancoragem do container de precisão ele é diferente do container normal que a gente tem aqui na clavícula, ele é alocado um pouco mais para cima, o ponto de ancoragem do tri-ring, né? O velame, ele é um velame muito parecido com o velame de base jump, só que a diferença do velame dele para o velame de base jump é que ele é um velame que tem as bocas bem grandes e largas, né? Para poder justamente ter esse efeito aerodinâmico de você, a meio freio, conseguir fazer uma rampa controlada, de acordo com o ângulo, de acordo com o vento, e no finalzinho você fazer um pequeno ajuste e só frear ele a ponto dele praticamente parar e você colocar o pé lá no prato e controladamente conseguir fazer a sua mosca, tá legal? Então o velame é um velame de 7 células, de bocas enormes. O wing load dele é um wing load bem baixo, tá legal? Eu que peso 70, tô pesando em torno de 72, 73 quilos, uso um velame de 285 pés quadrados de área. O Antônio, eu acho que está usando um 305, né, Antônio? 305, peso 87 quilos, meu wing load é aproximadamente 0,67 ou 68, um negócio assim. E essa é a característica do velame, né? Ele é um velame que é feito normalmente para a gente abrir em velocidades subterminais. Em velocidades terminais ele é um velame que abre bem duro, né? E a gente usa uma sapatilha também, que ela é afinada na sola ali na área do calcanhar, justamente por causa do alvo, desse ponto eletrônico do alvo ser eletrônico, o prato ser eletrônico, e o ponto de maior pressão que você pisa primeiro é onde marca a distância do centro, que vai marcar ali
a, a sua precisão, né, na pisada. Então, não adianta você só treinar a parte de pilotagem do paraquedas. A gente treina também um pouco de que a gente chama lá de geringonça. A gente bota uns elásticos pendurados lá num container, preso num elástico, fica pulando lá de cima da escada, pisando no alvo, lá igual um maluco lá. E a gente faz muito isso, né? Muito treino em seco, que a gente chama, sem saltar. Mas você é bem suscetível a vento, né? Com esse velame, ou não? Muito suscetível, né? O velame, o limite de vento para competição 7 metros. é de 7 metros por segundo. A partir de 7 metros por segundo, normalmente no engload que a gente usa, o velame já começa a andar para trás, né? Se você estiver no meio do salto e tiver uma rajada lá no tempo que você está lá no final, tem umas regrinhas lá de 10 segundos, 15 segundos, que você, antes de você pisar no prato, depois de você pisar no prato, que eu não lembro exatamente de cabeça agora, mas você tem direito a um ressalto se o vento soprou acima disso, porque fica impossível de você continuar até na vertical do prato de descer, que a gente chama de descer no elevador, né? Descer de cima para baixo. Ah, tá. Ele desce mais com um velame de student, né? Ele é até maior que um velame student, né? Para alguns casos. Por exemplo, do Antônio é quase um Tandem, 305, né? Dá para levar um carona, né, Antônio? Quase isso. Mas aí é como o Thomas estava falando, né? Tudo isso é para ajustar a carga lá. Então, qual é a ideia? A precisão, você precisa fazer tudo com calma, tudo devagar. Então, a ideia é que você tenha um velame que possa te conduzir até o alvo da forma mais lenta possível para que você tenha precisão. Então, por isso que a gente vai ajustando o nosso peso com a carga lá ideal. Existe um parâmetro que a gente deve estar dentro desse parâmetro para a gente poder atingir a perfeição, né? E aí eu vou falar um pouquinho, pegando o gancho do Thomas, um pouquinho da preparação. Ele falou da geringonça, que a gente treina bastante. Para a preparação do salto de precisão, antes do salto, a gente tem que fazer um mental para ver como é que estão as condições meteorológicas, intensidade do vento, direção, como é que é o terreno, se tem alguma construção próxima, né, dentro de um raio de 100 metros, se aquela construção vai trazer algum tipo de térmica, se ela vai trazer algum vento com rotor, né? Então a gente tem que estar vendo tudo isso. A partir do momento que a gente reconheceu o terreno, que a gente viu a área, já sabe quais são as condições do local, a gente precisa fazer o nosso voo mental de navegação, né, e treinar a pisada. Então a gente vai para essa geringonça ou a gente pega um pratinho simulando como se fosse o prato eletrônico e começa a treinar o toque, né? E se concentrando, visualizando como se você estivesse inserido no salto naquele momento, e você se vê na situação da rampa final, da navegação, enfim, do toque, tudo. E sempre visualizando você fazendo a mosca, né? Então a preparação ela é importantíssima para o salto. Acho que tudo o que a gente vai fazer no esporte, a gente precisa se concentrar e se preparar. Mas na precisão você pega essa concentração e multiplica por 10, porque realmente precisa de concentração para você atingir uma excelente performance. Tony, deixa eu fazer uma perguntinha aqui que acho que até também serve para os mais novos. Como que você faz essa preparação mental, né, na técnica, né, da navegação que você vai fazer no solo para chegar no seu alvo? Então, após eu ter feito o estudo do terreno, né, se eu nunca saltei naquele lugar, eu vou fazer uma leitura do terreno. Depois que eu fizer a leitura do terreno, eu vou aplicar isso na navegação de precisão, que ela não segue o padrão ponto A, B e C, né, que a gente costuma fazer. O circuito ele é pela esquerda, tem atletas que preferem fazer pela direita, no caso de último atleta, né, ele sendo o último atleta, ele pode fazer. Então a gente faz o circuito pela esquerda, porém é um desenho diferente. Eu passo na lateral do alvo, então eu vou mentalizar tudo isso
que eu vou fazer desde a saída do avião, comandei o paraquedas, vou ter que me escalonar com o meu time, eu sou o terceiro, o segundo, o primeiro homem, eu tenho que saber tudo isso, e aí eu visualizo a navegação e eu vou seguir exatamente isso que eu estou mentalizando. Eu vou passar 1.000 pés em determinado ponto do terreno, depois, fazendo a leitura do vento, o quanto o meu velame está. Ih, caiu. Caiu, né? Eu vou continuar aqui. Voltou, não? Deu uma Voltou? caída aí, Tony. Voltou, Eu Tony. recebi Voltou. uma ligação aqui. Então, eu vou fazer essa leitura, vou fazer a leitura passando a 700 pés, e isso, eu estou lá no chão, andando e caminhando, como se o meu velame estivesse fazendo essa navegação. Aí eu faço a leitura dos 700 pés, quanto que eu estou andando. Nesse momento, eu já visualizo, eu vou entrar com esse vento a tantos metros do alvo, e aí eu vou lá, defino o ponto que eu vou entrar, vou até esse ponto, vou estar lá a 300 pés, com paraquedas totalmente sob controle, com planeio, pressurizado e com avanço. Na rampa, eu visualizo os meus movimentos têm que ser movimentos suaves, não pode ser nada brusco, tem que ser tudo com cautela milimetricamente, né? Ali com controle, tranquilidade, sem ansiedade, colocando o alvo entre as pernas, né? E tudo isso faz parte do mental, até o toque, até o momento do toque, a postura que eu tenho que tocar, aí eu faço o treinamento de pisada. Então, toda essa parte eu tenho que mentalizar. Não sei se eu respondi. Respondeu assim, esse é um tipo de treino que a gente pode aplicar também na modalidade normal, né, na aproximação. Com certeza, com certeza. Eu pedi essa explicação porque normalmente, né, no início a gente tem essa grande dificuldade de navegação por não fazer esse trabalho mental, né, fazer esse treino, né. Exatamente. E como exatamente. Eu acho que é até uma instrução assim que fica faltando para o aluno novo, né? Então, por isso que eu pedi para você dar uma explanada nesse como que você faz esse treino. É importantíssimo, eu recomendo para qualquer atleta de paraquedismo, mesmo ele conhecendo a área, ao chegar na área, de fazer uma análise do cenário, saber como é que estão as condições, se tem vento de camada, se não tem. O vento de camada, ele às vezes deixa a gente numa roubada danada, né? E pelo simples fato de eu chegar na área, teve várias decolagens e eu não olhei para cima para saber como é que está se comportando os velames. Então, eu recomendo a todo o paraquedista a chegar na área com antecedência, analisar as condições. Isso é muito importante. Vai diminuir muito os riscos do cara não pousar na área, né, e ter o dissabor de cair fora. Maravilha. Bom. Só uma pergunta. Tomás. Normalmente, para saltos de precisão, que são lançados a que altura? Isso que eu ia falar agora. É a altura de lançamento. No militar, a partir de 2.200. No civil, a partir de 2.500. Né? Até 3.000 pés, a gente consegue... Está previsto no regulamento, né, do paraquedismo clássico, que 3.000 pés pode sair o time com 5 atletas. Né? Mas a gente costuma fazer com 3.600 no militar e 4.000 no civil, com 5 atletas saindo a 4.000 pés. Caramba! Isso se a gente... Fala. É que você, com certeza, o seu velame ele abre super rápido, que você comentou, baixa a carga lar e ele abre rápido, né? Exatamente. Ele abre super rápido, né? Então... Sair e comandar, né? Exatamente, a gente sai e comanda. Esse mínimo aí é em caso de mau tempo, a gente está numa competição e a competição precisa ter uma quantidade mínima de rodadas e aí a gente precisa concluir a competição. Então, esse fator de altura, se o teto tiver acima de 2.200 no militar e 2.500 no civil, a gente vai saltar. Só que com essa altura, sai de 2 em 2. Né? Aí acima disso, 3.000, a partir de 3.000 já sai em 5.
Uhum. E você tem que sair espalhando já para poder comandar, né? Saiu, comanda, aí o segundo dá um intervalo e comanda. E não pode ficar fora do cone de vento, né? Então é importante você atrelar tudo isso ao cone de vento. Então a gente tem que estar sempre dentro do cone em função do nosso velame, ser um velame grande, e ele não pode ficar vulnerável Entendi. na área negativa. Senão você não chega lá nunca. Exatamente, exatamente. Aí eu falei da altura de lançamento, falei do lançamento no cone. Ô, Thomas, quer falar um pouquinho do escalonamento? Fala, vamos lá. São cinco atletas saindo aí a partir de 3.000 pés, né? Como que a gente faz? A gente pega do que está com a maior carga lá para o que está com a menor carga lá. Normalmente, quando a gente não conhece os atletas da equipe, a gente faz assim. Quando a gente já conhece, a gente sabe que um tem um paraquedas, às vezes, que está um pouquinho mais velho, ou que gosta de voar com freio um pouco mais solto, né? Aí esse atleta, mesmo que ele esteja com a carga lá próxima à sua, a gente passa ele para frente daquele que está com o paraquedas mais novo, ou que gosta de voar o velame, está ali com o freio ajustado um pouco mais preso, né? Que a gente chama, mais freado. E aí a gente faz o escalonamento. Como é que é esse escalonamento? O atleta vai sair, e aí dependendo do avião que a gente está saltando, a gente vai levar de 3 a 6, no máximo 7 segundos para sair depois dele, de maneira que não chegue todo mundo junto no colchão, que só tem um colchão para os 5 pisarem, né? E aí o primeiro sai, cai um pouquinho, comanda o paraquedas dele, faz os cheques lá, e aí faz uma espiral para descer. E normalmente o nosso atleta da equipe, normalmente é o Marconi ou o Gabriel, eles fazem espiral aí, ele já sai praticamente numa posição ali que seria a posição de espera dele. E na hora que ele está fazendo os cheques, ele já recolhe tudo ali que ele precisa recolher e faz a espiral dele aí até 1.200, 1.000 pés, dependendo da vez. E os que vão saindo sucessivamente vão se posicionando também dessa maneira, depois que fazem os cheques, aí é em torno de 300, 400 pés do atleta que está embaixo, né? De maneira que você faça um escalonamento de altura entre o primeiro atleta, o segundo, o terceiro, até o quinto atleta lá que vai sair, abrir o paraquedas e esse vai ficar lá de frente para o vento, praticamente só esperando e observando o trabalho de aproximação que o resto do pessoal está fazendo, né? No início, o pessoal, os atletas que eles estão aprendendo mais, a gente acaba preferindo colocar eles depois, justamente para eles pegarem um pouco dessa visualização de cima da preparação do atleta que é um pouco mais experiente, que está embaixo, como que ele vai fazer ali para fazer a cheirada no vento, né? Ele vai colocar ali do lado do alvo, a 1.000, 1.200 pés, andar 300 pés mais ou menos, que é a final que a gente faz, a altura é de 300, alguns um pouco mais, 50 pés para lá, 50 pés para cá. E aí vai fazer a cheirada do vento. E aí o atleta que ele é menos experiente, ele fica de cima olhando e observando. Então, o que o aluno, o que a gente pode aplicar isso para o aluno AFF, para o atleta que está começando no paraquedismo fazer? Isso aí é primordial, tá? O que é primordial? Observar o que quem está pousando antes de você está fazendo. Lógico que com um olhar crítico, né? Porque com olhar crítico, às vezes você olha, você vê o atleta lá de SUP está fazendo o downwind lá no pound, não vai copiar o cara que está fazendo o downwind no pound, ou alguém que está pousando lá numa situação que não é a situação de vento de nariz, que é ideal para a gente pousar. E como os velames estão se comportando também, né? Que como o pessoal que salta com menos experiência acaba saltando com um velame maior, que se aproxima do velame nosso de precisão, ele está muito mais suscetível às variações meteorológicas, principalmente o vento, né? E quanto que esse velame vai vencer o vento, né? Então, o atleta que está começando no paraquedismo, tal qual o atleta que está começando na precisão também, é primordial essa observação aí dos atletas mais experientes que estão pousando na frente, lógico que sempre com espírito crítico, tá? Nem sempre o atleta que está pousando na frente tem... Você não sabe o que está passando pela cabeça dele, às vezes ele precisou desviar de alguma coisa, ou às vezes ele viu alguma situação perigosa que
porque ele poderia estar em rota de colisão com outro paraquedas, e por isso que ele está fazendo aquela navegação diferente do padrão ali, e aí você vai copiar ele. Então, observe sempre com espírito crítico, né? Tudo que está acontecendo antes de você, de maneira a retirar aí, experiência, tanto das coisas de quem está fazendo certo, como de quem está fazendo errado também, para não fazer igual a quem está fazendo errado, até porque você não sabe a situação pela qual ele está passando, né? Tem um avião na final, principalmente área civil, que o paraquedas, que o avião pode pousar junto com o pessoal pousando de paraquedas, né? No militar acaba não acontecendo isso porque não libera o avião para pouso. Fazer uma perguntinha. Por exemplo, se vocês estão vindo para a final e aumenta um pouco o vento ou começa a dar algumas rajadas, qual o procedimento que vocês fazem nesses casos? Tá. Que às vezes em Boituva costuma dar muita rajada, né? Eu vejo que às vezes tem os militares treinando lá, e nesses casos, um exemplo, você está vindo para a sua final já com o alvo e começa a entrar rajada. Legal essa sua pergunta. A gente vai entrar agora realmente nas técnicas de aproximação. Quando eu falei lá que a gente faz a cheirada, a gente chama de cheirada, né? Então a gente passa ao lado do alvo, uma distância lateral de aproximadamente 100 metros, tá? A uma altura de 1.000 pés. Nesse momento, claro, pegando o gancho do que o Thomas falou, eu estou observando quem está pousando antes de mim. Então, se eu estou percebendo que o velame do colega, no momento em que ele pousa, o velame está arrastando ele para trás, estou observando as árvores, a copa das árvores balançando para caramba, as blades, a biruta lá durona, em pezona, eu sei que o vento está forte. Então, eu não passo da lateral do alvo. Eu permaneço sempre à frente do alvo, dentro do cone. E ali eu faço a leitura para o meu velame, a meio freio, que é como eu vou estar na rampa, na final para pouso. Eu paro o meu velame a meio freio, 100 metros de distância lateral do colchão, certo? A 1.000 pés, e percebo se o paraquedas está avançando, se ele está parado, se ele está indo para trás. Então eu estou a meio freio, ele está parado. Eu solto um pouco o freio e percebo que ele continua parado. Eu vou soltando o freio e percebo que ele continua parado, ou seja, o vento está muito forte. E aí ele começa a andar para trás. O vento está absurdamente forte. Então, em momento algum, eu vou me expor na área negativa. Eu vou ficar sempre ali, no máximo na linha, né, lateral do colchão. E aí, na competição, né, e nos treinamentos, a gente tem os limites. Então, quando o árbitro percebe que o vento passou de 7 metros por segundo, ele dá um apito, né, para quem está ali verificando a modalidade. E o atleta, por sua vez, já percebeu, porque o velame dele não está vencendo. Então, a gente sabe o quanto o nosso velame vence, né? Por exemplo, o meu velame, com o meu wing load, ele vence até 8 metros por segundo, ele vence. Então, acima de 8 metros, ele começa a andar para trás. Então, eu sei que o vento está acima de 8 metros por segundo. Beleza? Se o vento ultrapassar 9 metros, o árbitro vai pegar uma bandeira vermelha e vai colocar sobre o alvo. Então, lá de cima, eu já sei que o vento está acima do limite permitido. Até 7 metros, eu posso pousar e posso pontuar, né? A minha marca vale. Acima de 7 metros por segundo, o árbitro vai me perguntar se eu desejo um rejump, um novo salto, ou se eu quero ficar com a marca que eu realizei. Por exemplo, eu fiz um 4 e eu sei que normalmente eu faço 1, faço 0, faço 2. Ele me pergunta, você pousou com vento acima de 7 metros por segundo, você deseja o ressalto? Sim, eu quero, e eu vou fazer um ressalto. Quando o vento está acima de 9 metros por segundo, que são aquelas rajadas absurdas, ele botou a bandeira, não cabe nem eu fazer a navegação em direção ao alvo. Eu tenho que abortar
e pousar na lateral com segurança, entendeu? Então, a gente percebe essa condição de vento forte, essas rajadas, e aí já vai se preparando para uma navegação ou que eu vá atingir uma pontuação significante, ou que eu abandone a prova ali por motivo de vento extremamente forte. Uma pergunta, assim, que você falou que quando está acima de 7 metros, né, tá acima de 7 metros, você pode optar por um novo salto. Sim. E aí, se você sempre optar por um novo salto e isso acontecer sucessivamente, ele cancela, fica com sua melhor pontuação? Então, o que acontece? O árbitro, eles vão analisar as condições meteorológicas e se eles perceberem que está acontecendo um número muito grande de head jump para os atletas, ele vai botar a prova em stand-by. Então, vai aguardar as condições melhorarem, entendeu? Então, se eu fizer um novo salto e eu, na hora do toque, fiz lá um 4 de novo, um 3, e estava acima de 7 metros, mesmo que ele paralise a prova, ele vai ter que me conceder esse novo salto, entendeu? E se tiver acima de 9 metros, aí não cabe nem eu ir para o colchão, eu tenho que pousar fora. E cabe ao atleta aceitar a marca ou não, né? Por exemplo, você está na condição que nem a gente pegou lá no Uruguai, né, Antônio? Você tinha um hangar do lado de onde estava o colchão, então até a altura do hangar o paraquedas não andava e o vento forte. Eu E aí posso quando você voltar chegava aí você não podia passar para trás, porque senão depois você não chegava no colchão, né? E aí quando você chegava mais ou menos na altura do hangar para baixo, na altura do hangar o paraquedas dava aquela sacudida e dava aquela avançada rápida para frente. Então, Exatamente. um 4 centímetros naquele campeonato ali tinha gosto de mosca, né? Exatamente, exatamente. Depende das condições. Então, tipo, o árbitro ele vai perguntar para o atleta: você quer ficar com essa marca ou você quer fazer um novo salto? E aí, se você optar por fazer um novo salto, aquela marca ali é descartada. Fiz 1 centímetro. Aquela marca ali é descartada, aquele 1 centímetro, né? E eu vou para outro salto. Se no salto próximo que eu fizer eu não tiver a rajada acima de 7 metros por segundo dentro do período, né? Da minha final, ou do tempo que eu pousar, e, por exemplo, eu fizer um 8 ou um 16, pisar na borda do prato, é aquela marca ali que eu vou Vai ficar. valer. Então, eu troquei um por um 16. Então, dependendo da condição, às vezes é difícil melhor a gente ficar com que é 4. atleta que faz, o atleta que consegue, que sabe que ele está fazendo ali uma média de treinamento ali em 10 saltos, ele faz ali uma média de 2 centímetros, às vezes 3 centímetros, ele optar por ficar com 4 ou com 5, né? Mas aí acaba sendo tática da equipe ou não, escolher, e do atleta também, né? Escolher ficar com aquele 4, às vezes um 3 ali do salto que estava numa condição ruim de vento para escolher. Pegando um gancho aí disso que o Thomas falou em relação ao obstáculo, né? É importante, associando isso para o paraquedismo como um todo, sempre que você perceber que tem alguma edificação ou alguma árvore bem alta e o vento está vindo daquele sentido onde está aquela árvore, aquele pinheiro ou aquela construção, evite de pousar próximo, entendeu? Porque você vai pegar a turbulência ali e não é nada agradável. Você vem como se estivesse com um vento forte, o paraquedas bem lento e daqui a pouco ele despenca. Então já aconteceram casos assim que não é nada agradável. Só para vocês terem uma ideia, a gente participou de um mundial na Indonésia que era dentro de um estádio, né? Então, arquibancada tudo totalmente em volta e vento forte pra caramba, todo mundo trabalhando com vento forte, toda a equipe, né? Aquela escadinha, todo um em cima do outro, bonitinho, navegação para vento forte. Quando a gente entrava na rampa, vento forte, quando chegava na altura da arquibancada, paraquedas jogava para um lado, jogava para o outro, ia para frente, era uma loucura. O que tiveram que fazer depois de 4 rodadas? Mobilizar toda a estrutura do campeonato para o aeroporto da Indonésia lá.
tiveram que tirar de dentro do estádio, porque o pessoal campeão mundial caindo fora do colchão, uma loucura, a gente se machucando. Por quê? Porque eles não levaram em consideração esse caldeirão que se torna, né, por causa da construção lá, da edificação. Alguém quer fazer alguma pergunta dentro do que foi falado até agora? A gente pode esclarecer algo? Senão a gente tem um novo tópico aqui para explicar para vocês. Boa noite, tudo bem? Eu sou atleta da Sky Radical. Boa noite. Começando agora também, Katia. Tudo bem, pessoal? Por favor, eu prestei bastante atenção em tudo que você está falando sobre a turbulência, sobre a queda, a aceleração e tal, mas a gente está falando de velames profissionais de competição, que no caso é o de vocês, ou para nós, somos teoricamente alunos ainda, né, aprendendo, ainda não estamos com velames de alta performance. Também isso ocorre com a mesma, vamos dizer, força ou brutalidade, né? É lógico que se passar perto de um prédio, alguma coisa assim, vai ter essa turbulência, enfim. Mas no meu caso, meu velame é um velame grande, que eu sou um pouco pesado. E é perigoso isso também? Sim, ele pode ficar vulnerável, sim, se você pegar um vento, um rotor, né? A gente chama de rotor, que bate no pinheiro ou bate na construção, ele vem sujo. Ele pode tanto te colocar numa descendente quanto numa ascendente, você flutuar e passar do ponto que você desejar. Então, assim, claro que o seu velame sendo grande, a chance de você, numa descendente, se machucar vai ser menor, porque ele vai te dar sustentação. Mas é bom evitar pousar próximo de edificações e de árvores grandes quando o vento está vindo da direção do mesmo. Entendeu? Legal. Entendi. Obrigado. Nada. E pegando o gancho, principalmente com vento lateral, né? Com vento forte lateral. Eu acho que a situação pior que tem para pouso é justamente você pegar esses somatórios dessas adversidades aí, né, do rotor ou vórtice, algumas pessoas chamam de vórtice também, né, desse vento turbulento, forte e lateral, justamente na hora do pouso, né? Pegando o gancho lá da conversa que estava tendo lá no grupo lá de pessoal que é tandem já, o pessoal experiente falando, eu acho que a pior situação é justamente na hora do pouso, quando você vai pousar, que você começa a frear o velame, naquela situação ali o seu velame está despressurizado. Se você tiver com vento lateral de vórtice, eu já vi acontecer lá em Lodai, uma atleta lá que estava até com paraquedas relativamente pequeno, que normalmente vem pressurizado, ela tomou um vórtice de vento lateral, porque o vento estava vindo da direção do hangar, né? Lá em Lodai a gente tem sempre uma direção A ou B na área ali de pouso, e ela vinha numa direção, ela tomou um vento lateral de vórtice a mais de 2 metros do chão, o paraquedas dela envelopou a lateral, né? Deu aquela orelhada. Era um velame pequeno, se eu não me engano era um Veloce 79, um Veloce 75, era uma menina bem magrinha. A lateral do velame envelopou para dentro e ela caiu 2 metros, igual um saco de batata no chão, né? Graças a Deus, acho que era um atleta experiente e tal, ela bateu, deu uma rolada no chão. Lá no chão o pessoal achou que ela tinha se machucado, mas graças a Deus não aconteceu nada com ela. E eu já vi em condições de vento forte, nessa situação de vento de rajada e vórtice lateral, o velame, justamente na hora que você vai frear, que você despressuriza ele, que ele não está mais no voo pleno dele, tomar essa rajada de vento lateral e dar aquela orelhada. Quando ele dá aquela orelhada, ele dá uma despencada mais forte, né? Acho que a pior situação que você pode encontrar é essa. Ainda mais quando o vento está forte, por exemplo, está um vento de esquerda forte. Normalmente, para mim manter o eixo, eu tenho que baixar esse lado, certo? Aí que eu despressurizo ele, né? Justamente o lado do vento, né? É a pior situação que tem. Para manter o alinhamento, né? Pois é. E a melhor... Não, se você fizer... A melhor situação é você estar com ele de frente, né? Forte, por exemplo, acaba não tem jeito, né? Se você, em vez de mexer com o batoque, com o tirante traseiro, não despressuriza menos? Ou não tem jeito? Então, vai despressurizar menos, mas dependendo do velame que você tá, se você tá com o velame muito grande,
o tirante ele vai ficar muito pesado, né? Então você acaba não conseguindo a deflexão suficiente na asa para que ela mude de ângulo para poder dar o freio suficiente do avanço para frente, né? Entendi. E aí você acaba tendo que correr muito para frente e aí acaba trocando uma situação pior por uma pior ainda, que é você ter que correr para frente, às vezes pisar num buraco, torcer o pé, né? Eu acho que é uma situação pior do que talvez você fizesse o freio, dependendo, você precisa avaliar se você já fez aquilo, né? Se você está treinado para aquilo, se você já fez um curso de pilotagem de velame, e se você tem força suficiente para defletir o bordo de fuga do velame em vez de defletir o velame em si quando você faz o flare com freio, né? Existe essa diferença grande de você puxar o tirante traseiro, você muda só o ângulo da asa e ela continua pressurizada. Se você usa o freio, você deflete o bordo de ataque como se fosse um flap da aeronave que passa para baixo. Você muda o formato do velame, né? Gerando um arrasto, né? E uma sustentação momentânea numa velocidade mais baixa para você poder pousar e pisar no chão. Para que ele fica mais suscetível, né? Então você precisa avaliar esse... Legal. Então, eu vou falar um pouquinho agora das ferramentas, as ferramentas que a gente tem para poder atingir essa mosca, né? A bolinha de 2 centímetros que tem no centro do alvo, que é o objetivo do precisionista, né? A gente, no solo, tem o colchão, ele tem um raio de aproximadamente 2,5 metros. E além do colchão, a partir do centro do colchão tem uma marcação de 20 metros, né? Então é colocado uns painéis a 20 metros do centro do alvo. Depois nós temos a biruta, que ela é colocada a 50 metros do centro do alvo. Ou seja, essas marcações elas vão me ajudar quando eu estiver fazendo a leitura, né? Quando eu estiver fazendo ali a minha cheirada de vento, eu vou definir aonde eu vou entrar. Se o vento está calmo, eu vou depois da biruta. Eu vou atrás dos 50 metros. Eu posso ir até os 90, 100 metros, dependendo da altura que eu esteja. Se o vento está forte, eu tenho que ficar... Se o vento está médio, eu já tenho que ficar dos 50 metros para dentro. Ou seja, então eu não passo da biruta. E eu estou explicando grosseiramente, né? Existem umas medidas, uns cálculos que a gente faz ali, existe até uma tabelinha. Então, o vento, vamos botar aí, vento 7 metros por segundo, que é praticamente o limite. Então, eu trabalho praticamente dentro dos 10 metros, né? Não trabalho nem dentro dos 20, eu trabalho dentro dos 10. O vento está médio, ele está 4 metros, 3 metros, eu trabalho dentro dos 50. Então, essas marcações vão me ajudar no momento em que eu estou ali analisando o vento para definir aonde eu vou entrar, para que eu tenha um ângulo, certo? Perfeito para aquela condição meteorológica, né? Para aquele vento da ocasião. E aí, ali eu vou fazer, como eu tinha falado antes, no mental, né? Eu vou fazer a cheirada de 1000 pés, isso passando na lateral do colchão a 100 metros. Depois, eu entro pela direita, faço uma nova cheirada a 700 pés, aí eu já estou mais próximo, não estou a 100 metros, lateralmente. Eu devo estar ali a uns 70 metros aproximadamente. E aí faço essa nova cheirada. Essa última cheirada, fino, se eu vou entrar lá na marcação dos 20, se eu vou entrar em cima da biruta ou se eu vou entrar depois da biruta, né? Se o vento estiver calmo. E aí, definir, vou entrar em cima da biruta porque o vento está médio. Vou entrar de forma que eu esteja a 300 pés nos 50 metros, com o velame aproado para o alvo, braço a meio freio, controla a ansiedade, prato entre as pernas. Fazendo uma comparação para o paraquedismo como um todo, toda vez que você estiver navegando o seu velame,
A gente, por exemplo, em Boituva nós temos aquele alvo lá, mas existe uma área gramada imensa, né? E aí, o atleta, quando ele está navegando, ele olha como um todo. Ele não olha, eu vou pousar 20 metros antes do alvo de areia. Não. Ele olha, eu digo a maioria, tá? Não são todos. Olha como um todo. E aí acaba, às vezes, passando do local que ele queria pousar. E aí ele deve se perguntar, pô, por que eu passei? Eu queria pousar aqui. O vento que estava um pouquinho assim, ou forte, o vento que me segurou, ou o vento que ficou calmo demais. Uma das ferramentas assim que funciona é o atleta definir realmente o ponto que ele quer pousar, independente de ser precisão. Se eu vou fazer um salto em Resende, eu defino um ponto na grama, um ponto que tem ali 10 metros, 20 metros. Define aquele ponto. E durante a sua navegação, concentre-se em checar a altura e olha para o ponto. A altura e olha para o ponto. Eu tenho certeza que você vai pousar num raio de no máximo 20 metros daquele ponto que você definiu para pousar. Então, esse é o mecanismo para fazer precisão. A gente não tira o olho do colchão, em momento algum. A gente está fazendo a navegação a partir de 1.000 pés. Regra básica, no caso da precisão, tá? Meio freio e olho no colchão, o tempo todo. Quando entrou na rampa, olho na mosca, entendeu? Não quando entrou, mas assim, na metade da rampa em diante, olho na mosca. E aí eu vou conduzindo o meu velame com a velocidade mínima que eu consigo. Eu não posso, em momento nenhum, a gente uma distância entrar numa distância na altura prevista. Travou. Travou ele? Na tá. Precisão. Vamos ver se ele não voltar, eu compro. E aí, Tony, você pode repassar essa partezinha, essa parte que você está falando? Porque cortou, saiu, você ficou mudo. Caiu. Vamos lá, eu vi. Estão me ouvindo? Agora sim. Até onde vocês escutaram? Até a parte do meio freio. Você estava falando. Tá. Então eu entro na rampa, controlado com ele devagar. Isso. O velame, ele de precisão, ele precisa sempre ter avanço, né? Então eu não posso estrangular ele. Então eu venho com ele a meio freio, mas eu tenho que saber aonde é o meu pré-stall, aonde que ele começa a perder o avanço e descer na vertical. Eu tenho que saber em que posição do meu corpo a minha mão vai estar, para eu saber aonde que é o meu pré-stall, e eu não posso passar dali, porque senão ele vai começar a descer e vai ficar bobo. E se eu não tiver a um passo, né, a um passo da mosca do prato, ele não pode estar descendo, ele tem que estar, quer dizer, ele vai estar descendo, mas porém com avanço. Então, eu deixo ele vir com avanço, quando chegar a um passo da mosca, eu devo estar ali a 2 metros de altura, no máximo, 2, 2,5, e aí eu faço ele descer na vertical para que eu tenha uma visada perfeita e, consequentemente, uma pisada perfeita que vai ser mosca, entendeu? Então, todas essas ferramentas que tem no solo vão me ajudar a ter uma marca excelente. Mas aí, no caso, você despenca, né? Então, mas esse despenca é com muita suavidade por causa da construção do velame. As células enormes, bem pressurizadas, entendeu? Ele despenca, por exemplo, se você
ao invés de estar a 2 metros e meio, você está lá 5, 6 metros. 10 e aí metros. você 10 metros. E aí você para ele, ele vai iniciar lento, porém depois ele começa a cair numa razão mais acelerada. Sim. O Fabrini mandou uma pergunta aqui no chat, se esse velame estola e como que ele estola? Ele estola assim, igualzinho aos outros, só que ele não desmonta como os outros, né? De ter uma queda brusca. Quando você estola um velame, né? Ele dá aquela queda rápida, né? Você toma até um susto. Ele não. Ele vai acelerando, 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 acelerando. Então é muito... Você vê, se o cara fizer isso a 10 metros do colchão, ele vai bater um pouquinho mais forte, mas nada comparado se você pegar um 190 ou um 210 ou um 170 ou um paraquedinha e estolar, entendeu? Você vai perder altitude muito rápido. E não é o caso do velame de precisão. Vou dar uma complementada aqui dessa parte de aerodinâmica de fluidos do velame. O que acontece? Normalmente a gente não estola ele, tá legal? A gente entra no pré-stall. O que isso acontece? O pré-stall é isso, tá? É o ponto onde ele para o avanço totalmente para frente. E esse ponto ele vai variar um pouquinho para cima ou para baixo de acordo com o que você tem de vento, né? Então, se eu tenho de vento, eu tenho pressão positiva dentro das células, né? E esse ponto, ele vai ser um pouco... Esse ponto de eu entrar com ele no pré-stall vai ser um pouquinho para baixo, vai ser um pouquinho mais freado, né? Um pouco menos de ar dentro dele, um pouco menos de pressão positiva. Porque se eu estolar ele, se eu entrar na posição dali abaixo, posição de stall, ele não vai desinflar igual os velames esportivos que o pessoal usa normalmente de 9 células, ou até os de competição normais, que são 21 células, né? São 7 células com os cross-braces, né? O problema é que se você entrar com ele no stall, no stall, não no pré-stall, tá? Vamos dividir essa parte de pré-stall. Esse conceito é importante saber. A diferença de pré-stall e de stall. O pré-stall é aquele momento onde eu paro o avanço, vai depender do vento, tá? Eu paro realmente o avanço dele para frente e ele começa a acelerar na vertical e despencar, e aí a cada metro que eu desço na vertical com ele, ele vai acelerando para baixo, né? Porque ele vai, de certa forma, perder a sustentação, mas ele não vai desmontar. Se eu entro na fase do stall com ele, aí é que eu começo a ficar perigoso, porque na hora que ele não vai desmontar igual aos outros, mas ele vai dar uma descida mais forte, ele tem a tendência de gangorrar você. Então, essa é a diferença. Se você entra no pré-stall, é muito mais seguro. Você está no pré-stall em cima do colchão. Então, esse feeling do atleta que está lá no alto rendimento já, que tem vamos botar aí, mais de 500, está nos seus 500 mil saltos de precisão, ele consegue saber essa diferença. Ele já está com o paraquedas dele na mão, já está com o paraquedas do estado de saber essa diferença, né, entre o stall e o pré-stall. Se você entra no stall com ele não vai desmontar igual um paraquedas normal, ele vai acabar gangorrando você para trás para tentar entrar no avanço de novo. E aí é onde fica perigoso, porque você dá aquela despencada, aquela gangorrada e aí você cai fora do colchão. Tá legal? Então, esse conceito é bom saber esse conceito de pré-stall e de stall, mas é um velame que ele estola também, não igual aos outros, de fazer aquela fechada, né? O velame esportivo, ele dá aquela repolhada, chega a dar aquela fechada, e aí quando você solta, ele abre de novo, né? O velame de pressão, para chegar a esse ponto, você tem que levar o freio lá quase no pé para poder chegar a esse nível aí de stall. Verdade. Um dos tópicos aqui que a Vivi sugeriu foi principais riscos da modalidade, né? E aí eu coloquei aqui, ó, depois você corrobora aí, Thomas, ausência de instrução, tá? Então, todo mundo que deseja ingressar nessa modalidade precisa antes ter uma instrução de como navegar com esse velame. Apesar de ser uma barraca, né?
gigante, mas precisa ter instrução para essa aproximação, ela ser uma aproximação segura no solo, né? A ansiedade, então eu preciso controlar muito a minha ansiedade para que eu quero muito acertar o colchão, eu preciso acertar o colchão, eu preciso pousar no colchão para mostrar que eu sei fazer precisão. Então isso aí não pode existir, a gente tem que ser humilde e, não vou chegar, o ângulo que eu entrei está errado, perdi, deixa passar, porque senão cai nesse caso que o Thomas falou. O camarada passa do pré-stall, ele entra no stall, está fora do colchão, o paraquedas vai despencar e se ele estiver fora do colchão, ele vai se machucar. E ultrapassar os limites da asa, né? Se você ultrapassa os limites dela, você não conhece e ultrapassa o desconhecido, aí vem o incidente ou o acidente. Complementa aí, Thomas. Eu acho também que a pior situação é essa aí, né? Não saber perder. Na precisão, você tem que saber perder. Tem que saber perder. Você vê atleta com 5.000 saltos, 6.000 saltos, dependendo da condição, pousando fora do colchão. Então, um atleta acha que está com 150, 200 saltos de precisão. Acha que é muito, não é bem pouco, ele está começando, né? Não é nada. 150 saltos não é nada. Nada. É conhecer os seus limites, né? Exatamente. Saber identificar ali, tipo, tem gente que é mais aguerrida, né? Mas eu sou um cara que eu sou assim, eu sempre fui sou meio faca na caveira, tipo, eu gosto de desafio, eu gosto do desafio, eu gosto eu gosto de estar me superando sempre, de estar, né? Eu gosto de estar sempre ganhando de mim, né? No que eu estou fazendo. E aí, mas graças a Deus eu nunca me machuquei na precisão, já cheguei perto algumas vezes de me machucar, mas nunca me machuquei, graças a Deus eu acho que eu sempre fui um cara que respeitei. Muito mais a precisão do que o SUP, né? Que eu não faço SUP profissionalmente, eu gosto de fazer uns pousinhos mais rápidos e tal. Uso também esportivamente para FQL, para FF, velames relativamente pequenos para o meu peso. Eu gosto de fazer SUP, mas eu acho que na precisão, eu acho que eu respeito mais a precisão do que o SUP propriamente dito, porque eu não faço nível profissional SUP, eu faço para mim, né, para me divertir mesmo. Eu gosto um pouco de velocidade também, mas a precisão, ela ali no final, nesse finalzinho ali, ela é um feeling é um ajuste muito fino, né, de acertar ali o colchão, e para você cair fora é fácil, então a galera acaba espremendo muito o velame para poder tirar aquele pouso no colchão ali no início e o cair fora no colchão ali, cair de 3, 4 metros de altura com paraquedas sem sustentação, pode machucar, né? Queria mandar uma pergunta para vocês aí. Com que frequência que vocês treinam? E também sobre a dobra desse paraquedas. Ela é uma dobra normal ou é diferente? Por o velame ter uma característica diferente. A gente costuma treinar pelo menos uma vez por mês. Quando tudo tá transcorrendo bem, a gente chega a treinar duas vezes por mês, ou seja, pega um treinamento de 5 a 10 dias aí, descansa uma semana e começa de novo. Com relação à dobragem, existem várias formas de dobrar o paraquedas de precisão, como se fosse um paraquedas normal, tá? E é isso. A gente está falando aqui dos principais riscos, a gente falou, né, dos principais... Respondi a sua pergunta, amigo? É o Melf. É o Melf? Foi o Melf que perguntou. Legal. Tá. A gente falou dos principais riscos, né, de ter cuidado, ausência de instrução.
mas eu queria encorajar vocês, aqueles que não conhecem. Eu percebi que aqui tem alguns atletas de precisão assistindo a live. Um abraço aí para o Nascimento, veterano, já fazia precisão desde o tempo de 1980. O Sérgio, né? Fazia de T10? Atleta... Valeu. Precisão de T10? O Sérgio também começou há pouco tempo, mas também é apaixonado pela precisão. Eu gostaria de encorajar aqueles que não fazem a conhecer um pouquinho mais da modalidade. É uma modalidade apaixonante, tá? Depois que você descobre ali o caminho de tocar no alvo, você não quer parar de saltar, você quer subir toda hora, dobrar o seu paraquedas o mais rápido possível, com segurança, e embarcar novamente para repetir aquela marca. Então, assim, é uma modalidade incrível. Ela é pouco divulgada aqui no Brasil. Pouco divulgada, não, acredito até que pouco abrangente em função do atleta ter que ter o seu próprio equipamento, né? E as escolas não alugam esse tipo de velame para poder realizar esse tipo de atividade, mas a gente, os Falcões, nós temos alguns velames que a gente pode emprestar, né? Do Clube Falcões, tá? Não é equipamento da Força Aérea, é equipamento do Clube Falcões, que a gente pode emprestar para os atletas interessados, né? A gente de vez em quando faz camp e competições, e aí a gente pode encorajar vocês, dar uma instrução antes. Toda vez que a gente realiza um campeonato carioca ou até mesmo um campeonato gaúcho, no São Paulo eu não lembro se já aconteceu da gente dar instrução, mas a gente ministra uma instrução antes para os atletas iniciantes, atletas intermediários. Existe a modalidade, a categoria iniciante, intermediária. É incrível. E aí o cara vai saltando ali, vai aprendendo com o velame emprestado, né? E futuramente, quem sabe, ele se apaixona aí, compra o seu próprio velame e passa a acompanhar a gente aí. Lá fora, você vai num camp como esse que o Thomas falou de Lodi, são atletas de 70 anos, 78 anos, 60, 50, atletas com 19 anos, 20. Então, quando você chega assim, que você olha aquela senhorinha, aquele senhorzinho, e ao mesmo tempo, no mesmo avião, você vê um atleta de 25 anos, você fala assim, caramba, que modalidade que ela alcança pessoas de todas as idades, né? Então, é porque realmente é uma modalidade apaixonante. Eu encorajo a todos vocês a participarem. Maravilha. Não tem campeonato civil, né? Tem. Então, pegando o gancho aí do campeonato que o Antônio estava falando, alguns anos atrás, a gente tentou começar a fomentar isso para o pessoal civil fazer também. Então, a gente fazia lá uma clínica, né? Antes do campeonato, a gente no dia antes pedia o pessoal chegar antes, o pessoal estava começando, e fazia uma clínica lá de graça. Não tá nada, tá no campeonato, a gente faz uma clínica, passa as informações, passa a técnica, faz um treino lá. Se quiser também, a gente, algum tempo atrás, a gente treinava de avião civil. É uma modalidade que é barata de se treinar, né? Exatamente. A vaga baixa, sei lá, acho que girava em torno de 65, 70 reais, dependendo do preço da gasolina, dependendo de onde a gente está saltando, né? Se a gente precisa levar o avião de outro lugar. Em Lodi era $5, pô. Eu ia para lá para fazer 100 saltos, pô, no campeonato. Ficava no campo e treino para o campeonato, e o campeonato tinha campeonato, tinha 10 equipes com 5 pessoas cada equipe, né? 50 pessoas. Aí tinha o churrasco lá no final, dia da Pizza Day lá, encerramento do campeonato, pô, muito legal, né? Muito legal. No mundo, é a modalidade que é mais praticada do paraquedismo, em termos competitivos, é a precisão, né? Principalmente no leste europeu ali. No Mundial são cerca de 300, 400 atletas. Isso no Mundial Militar, você está falando? Ou não? No civil? Civil? Militar também. No militar também. Basicamente os mesmos times.
Que é uma modalidade que aqui no Brasil quase não é divulgada, né? A gente... Pelo menos eu, assim, no meu pouco tempo de esporte, 5 anos no esporte, assim, se não fosse vendo os militares, né, eu nem teria conhecimento, porque quase ninguém toca no assunto, né? Por conta acaba a gente tenta incentivar e motivar o pessoal, mas acaba esbarrando nesse lance do equipamento, entendeu? Porque é um equipamento específico, né? Mas esse tipo de voo com esse velame, ele traz muito ensinamento né, para os nossos velames normais, né? Técnicas de aproximação, um exemplo, que nem eu participando de Big Waves, eu costumo pousar muito fora, né? Então, assim, eu já mais ou menos identifico minha área e fico fazendo uma navegação mais segura ali. Mas para o atleta mais novo, né, que não tem, não passou por isso ou nunca teve nenhuma instrução, seria um ganho para ele, né, ter essa técnica sendo ensinada logo no começo da modalidade, né? Exatamente, com certeza. Com certeza. A gente recomenda que o atleta, para iniciar na precisão, que ele tenha ali pelo menos 25 saltos, tá? Seja pelo menos categoria A. Tá? Certo. Galera, alguém tem alguma pergunta para fazer para o Thomas, para o Tony? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Manda. Pô, eu sou o Tívio, eu dou uma força pro pessoal da Radical lá na dobra, eu sou paraquedista também. E uma coisa que eu percebo às vezes é que paraquedista iniciante normalmente ele faz investimento num paraquedas um pouco mais conservador, né? Então, consequentemente, esse paraquedas, até mesmo mais conservador para pouso, esse tipo de coisa, ele dá para ser utilizado numa tentativa de fazer algum tipo de salto de precisão, dá para poder entender como é que funciona o mecanismo, as técnicas, o básico delas, né? Ele já consegue fazer alguma coisa já com esse paraquedas iniciante que ele utiliza? Sim, sim. Inclusive, a modalidade iniciante, ela é realizada com velames de 210 pés para cima. Ou seja, o velame 210 para cima, você pode participar do iniciante. A partir do intermediário é que tem que ser paraquedas de precisão, paraquedas específicos de precisão. Então, a gente já fez várias competições aí, categoria iniciante, para justamente incentivar esse pessoal que voa com o velame da escola, né? Ele aluga ali o student, aluga o paraquedas intermediário e já passa as noções básicas de navegação para que ele pouse. E no caso desses velames, 210 ou maior, o alvo é um alvo onde tem uma mosca de 1 metro e o cara pontua até 15 metros, né? Então ele não pousa no colchão, é até proibido, tá? Você navegar com o velame normal e querer pousar no colchão, tá? Então numa competição é feito o alvo de cal, né? As marcações, como se fosse o alvo que tem em Boituva, né? O alvo de areia. E ali tem as marcações de 1 metro, 10 metros, 15 metros. E ele pontua, pousou de 15 para frente já está marcando. Se ele pousar de 15 para fora, vai marcar lá 15 metros. É um bom incentivo para mudança para cativeiro, né? Que tem aquelas regrinhas que tem que pousar. Sim, sim, sim. A galera se amarra, a galera vibra pra caramba com premiação, entendeu? A gente vai incentivar isso aí. Vamos ver quem vai ficar à frente do comitê do CPC para a gente fomentar aí as competições, Boituva, no Rio, Resende, né? Vamos sim, vamos trabalhar isso para essa galera melhorar ainda mais a navegação, né? Porque falou de precisão, a gente está falando de navegação e isso nunca é demais. Conhecimento sobre navegação nunca é demais. É o que traz a gente seguro, né? O próximo Exatamente. tempo, não. Exatamente. Eu lembro dos meus catrapos que eu tomava ali nos meus primeiros pousos fora, né? Então, faz parte. Exatamente, por não ter o domínio dessa aproximação final ali mais segura, né? Então, eu aprendi a duras penas, né? Mas sobreviveu. Mas não pode pode estar Israel.
Buracá não conta nessa. Galera, alguém tem mais alguma curiosidade sobre a modalidade? Ô, Tony, vamos agitar um dia de vocês estarem lá para a gente fazer uma brincadeira dessa, até com nós que somos KTA, estamos aprendendo, enfim, até quem quiser também, né? Agora, quando voltar, tá todo mundo ansioso para saltar e ainda mais as coisas legais, pô. Então, Antônio, eu não sei se Piracicaba dá para fazer, né, cara? Porque eu acho que com um avião menor é mais fácil, né? Porque fica mais barato também, eu acho. Pode ser. Dá para fazer sim. Mas dá para fazer em Boituva também, com certeza. A gente conversa estreita aí com o comitê, faz o alvo lá para a galera e coloca as regrinhas. Dá para fazer, vamos estreitar isso aí. É uma modalidade bem interessante, né? Porque assim, o paraquedismo normalmente a gente fica só preso naquelas mesmas, né? A gente esquece de abrir o ângulo, né? E olhar para os lados e ver o que tem, né? Exatamente. Eu vejo o paraquedismo competitivo, vou levar um pouco para o outro lado, eu vejo o paraquedismo competitivo no Brasil muito amador. Né? Por que eu falo muito amador? Porque você vê um campeonato brasileiro de 4-way lá com não sei quantos times tiveram no último campeonato, 5, 6. Pouquíssimos. Explodindo um campeonato com muitos times somando o Open e a categoria Open Inter, por exemplo, de FQL, soma 8 times, né? Eu acho que é muito pouco, né? A gente não sei por que tem bastante gente aqui, bastante gente no Brasil que pratica, mas acaba se vendo com pouquíssimas pessoas na parte competitiva, né? Na parte de competição em si. Eu não sei por que isso. O custo eu acredito. O custo ainda é pesado, né? Pode ser. Meu time competiu no último campeonato no Iniciantes, né? E de falar, o custo realmente é algo que tira fora, porque você perde ali alguns dias durante a semana, e fora todo o resto que é investido, né? Então é pesado. Mas bacana, galera. Ninguém mais quer fazer alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta que eu cheguei na metade do caminho, desculpa, eu estava trabalhando. É só uma dúvida, para o salto de precisão, tal, a altitude de saída do avião é a mesma? Não sei se vocês já falaram, até desculpa se for repetido. A altitude é 3.600 pés, 4.000 pés, para 5 atletas. Saem 5 atletas numa única passagem a 3.600, 4.000 pés. E, dependendo das condições meteorológicas, a gente pode sair até a altura de 2.500, 2.200 no militar e 2.500 pés no civil. E para os iniciantes? Aí, nesse caso, se não tiver teto a 4.000 pés, 4.500, no caso do categoria A, se não me engano é 4.500, né? E não vai saltar, a prova é paralisada. Mesmo com o velame, por exemplo, no iniciante, que é o student, que é o mais... Mesmo que com fere o student. velame. A gente vai respeitar as normas dentro das categorias. Então, o AI ele só salta 5.000, que claro que o AI não vai participar de uma brincadeira como essa, mas o categoria A, né, eu acho que é 4.500 pés. Então, ele vai ter que saltar 4.500 pés. E o B é 3.500. Aí o B pode sair a 13.500. E assim sucessivamente, respeitando o código esportivo. Legal, obrigado. Nada. Bom, galera, se ninguém mais tem uma pergunta, eu queria agradecer ao Major Thomas, ao Tony pela participação, né, por compartilhar esse conhecimento com a gente. E dia 8, a gente vai ter uma nova live, né? Convido todos a participar novamente, né? E vir com dúvidas. Eu quero agradecer a oportunidade aí, tá? Foi um prazer em conhecê-los. E a gente está à disposição aí para o que precisar. Eu estou lá na Paraquedismo Rio de Janeiro, estou na equipe Falcões
E sempre que eu puder ajudar em alguma coisa, não hesitem, pode me chamar. Maravilha, foi muito bom poder ter vocês aqui compartilhando com a gente, trazendo esse paralelo pro nosso dia a dia do paraquedista normal, né, com as técnicas de aproximação, né, de chegada. Só tenho a agradecer em nome da Abra, né? Queria agradecer a todo mundo que participou. Isso aí, galera. Então, próxima quarta, nova live. Valeu. Valeu, Um abraço, valeu, pessoal. Tony, Um abraço. muito obrigado. Obrigado, Tony. Valeu, um abração, um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Eu que agradeço.